Olá pessoal, meu nome é Giovanni Manarino e eu vou estar aqui no portal Estudando Direito com vocês, ministrando o curso de História Naval, preparatório para a prova RM2 da Marinha. E a gente vai fazer esse vídeo para vocês, dando algumas dicas para a prova, o que vocês precisam reforçar o estudo, né, quais são as prioridades nessa preparação para o concurso. Então, nós preparamos aqui para vocês algumas dicas para a sua preparação. A primeira delas é ficar atento aos temas mais recorrentes no concurso, né? Vocês vão reparar, se vocês pegarem as provas anteriores, que alguns temas aparecem constantemente, em quase todo ano eles caem na prova. Então temas como a independência do Brasil e as guerras de independência, ou a guerra do Paraguai, ou as invasões estrangeiras no Brasil colonial, esses temas são constantes, então eles devem ser estudados com o máximo de empenho pelos candidatos. Então fiquem super atentos a eles. Uma segunda dica é vocês terem uma boa base de história do Brasil, porque na prática o que a gente vai estudar nessa preparação para a prova da Marinha não é a história do Brasil em si, é a história das forças navais ao longo da história do Brasil. Então, você não tem apenas que estudar a história do Brasil e os fatos relevantes da história do Brasil. Porém, estudar esses conteúdos é a base para que, além disso, você estude a atuação das forças navais nesse contexto, certo? Então, fiquem atentos também para ter essa base dos conteúdos de história do Brasil, para depois a gente poder complementar com os conteúdos de história naval, certo? A terceira dica é reforçar os estudos nessas temáticas onde as forças navais atuam. Então, por exemplo, se a gente pega a história do Brasil como um todo, você não vai precisar estudar muito a cultura açucareira, os engenhos de açúcar, quais eram as características dos engenhos. Porém, sempre que uma temática tiver a ver com as forças navais, com combates navais, esses temas é fundamental que você dê uma importância a mais. Então, por exemplo, a expansão marítima portuguesa e descoberta do Brasil. Poxa, atuação de forças navais. Vou estudar quais foram os comandantes, os nomes das embarcações, quantos tripulantes. Esses detalhes já vão ser mais relevantes na sua preparação para a prova. A quarta dica é ficar atento em algumas questões que valorizam a atuação da Marinha, né, e das forças navais de uma forma geral. É muito difícil a Marinha colocar uma questão em que ela vai menosprezar o papel ou a importância das forças navais ao longo da nossa história, né? Ela vai fazer o contrário. Ela vai colocar questões que valorizem a importância dessas forças navais ao longo da nossa história. Então, se a gente pega uma questão, por exemplo, sei lá, Segunda Guerra Mundial, aí a questão pergunta, cite uma característica da atuação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Aí tem lá a alternativa D, a atuação das forças navais brasileiras não foi relevante. É muito pouco provável que essa seja a resposta certa, né? A Marinha não ia colocar uma questão numa prova para a Marinha para dizer que a Marinha não teve relevância nenhuma na guerra. É muito difícil ela fazer isso, então fiquem atentos a esse detalhe. E a última dica é conhecer o modelo de prova. É fundamental que vocês peguem as provas dos anos anteriores, analisem quantas questões são, analisem a forma como as questões perguntam sobre os conteúdos. Esse tipo de coisa é fundamental para vocês fazerem a sua preparação, certo? Então, analisem bem as provas anteriores para que a sua preparação fique ainda mais completa. E aí, para analisarmos essas dicas, essas 5 dicas que a gente viu aqui agora, eu trouxe uma questão para a gente tentar perceber exatamente esses 5 pontos nessa questão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão que eu preparei para vocês. É uma questão da prova de oficial RM2 da Marinha, e ela diz assim: ao longo dos séculos 16 e 17, o Brasil foi invadido por estrangeiros, dentre eles os holandeses, os quais permaneceram por décadas na costa brasileira, no intuito de formar colônias. Qual foi o fator preponderante que resultou no longo êxito dos holandeses no Brasil? Então aqui a gente já tem alguns dados importantes. O primeiro é tema recorrente. Como eu disse, alguns temas são muito constantes nas provas. Então, invasões estrangeiras, sejam as invasões holandesas, as invasões francesas, são muito constantes, então vale a pena
focar mais nesses conteúdos para a prova. Um outro ponto é, você precisa ter uma base de história do Brasil, para depois completar os estudos de história naval. Então aqui, uma das temáticas clássicas de história colonial, né, de história do Brasil, as invasões estrangeiras no nosso país. E aí, ela pergunta assim, né, traz como alternativas. Letra A importância de suas forças terrestres extremamente bem preparadas. Então, a questão está perguntando qual foi o fator que permitiu os holandeses permanecerem tanto tempo no nosso país, né, na colônia. E aí a letra A importância de suas forças terrestres extremamente bem preparadas. B, a instalação de fortes para servir de base às suas ações militares. C, o emprego de corsários para, por meio de ações que visavam ao lucro, causar danos nos mares a seus inimigos. D, o esmagador domínio do mar que conseguiram manter durante quase todo o período da ocupação, e é a amizade que mantinham com os índios que lhes supriam por meio de escambos. Então, aqui analisando as alternativas, a gente consegue perceber algumas outras questões importantes que a gente tem que ficar atento para a prova da Marinha. Uma delas é a importância que a Marinha dá para a atuação das forças navais. Então, sem saber nada do conteúdo, aqui eu já descartaria, por exemplo, a letra A, ou pelo menos já não tenderia a marcar a letra A, já que ela valoriza a atuação de tropas terrestres. A Marinha tende a perguntar mais sobre as forças navais. Então, fiquem atentos a isso. Olha o que vai aparecer aqui na letra D. O esmagador domínio do mar permitiu aos holandeses manter durante quase todo o período de ocupação, né, a soberania desse território. Então foi a dominação do mar, da faixa costeira, que permitiu aos holandeses permanecerem aqui por tanto tempo. Então é uma questão que valoriza a importância da marinha, das forças navais, é uma questão, né, que você precisa ter uma base de história do Brasil para perceber a atuação dessas forças navais ao longo da nossa história, e a partir daqui você já consegue ter uma ideia de como que a Marinha faz perguntas na prova, ou seja, são perguntas focadas na atuação da Marinha, nas batalhas, no nome dos comandantes das forças navais, esse tipo de detalhe que a gente vai ver aqui ao longo do nosso curso de História Naval. Então eu convido vocês para acompanharem o curso com a gente aqui no portal Estudando Direito. Valeu!